Meus amigos, então para você que vai assistir o filme do Coringa, ou para você que foi assistir o filme do Coringa, do que se trata esse filme, galera? Se trata de drama e a construção do personagem, galera. Isso mesmo, não é um filme de ação ali. Se você já assistiu, você foi esperando um filme ali de ação, um filme do Batman, você quebrou a cara, você não gostou, com certeza, não foi? Você foi esperando muita parte de ação, uma história animalesca e tal. Não, galera, não foi isso. Esse filme aí era drama, construção de personagens. Vocês podem ver aí que a maioria dos filmes aí, quando se trata do primeiro da origem, filme de origem, é um filme meio arrastado, um filme lento, é um filme contando a história de trás do personagem, de trás do seu herói, de trás do seu vilanismo, de trás de tudo isso. Então é uma história meio arrastada, meio lenta. Depois vai se tornando mais legal no segundo, terceiro filme. Então o Coringa era uma história arrastada, devagar e de drama. Quem foi esperando um drama e a construção do personagem, a construção de uma personalidade maligna ali mesmo, doentia, se satisfez com esse filme. Foi sensacional, meu. Nossa, eu adorei, cara. Esse é um dos filmes que vale a pena você assistir 2, 3, 4, 5 vezes na vida, cara. Sempre assistir, porque é uma obra-prima, uma obra de arte, fotografia, direção, roteiro e até o personagem ali, a interpretação do ator foi magnífica. Então é por isso que você tinha que ir esperando, galera, um filme lento, um filme devagar, um filme de história, de origem. E galera, parece ser meio arrastada a história no começo e tal, mas na hora que começa a ação, galera, não para mais. São cenas frenéticas ali, muito perturbadoras, que nem aquela cena mesmo que ele tá com aquela mulher lá, que depois que ele descobre tudo o que aconteceu, eu não vou tentar dar muito spoiler aqui, que ele tá com a mulher assim, a gente sente uma tensão, galera, que a gente sabe que ele vai fazer besteira, cara. Nossa, é incrível, cara. E outra cena tensa também é uma cena lá que ele encontra os amigos dele na casa dele. Pelo amor de Deus, galera, como não fica tenso aquela cena, cara? É uma cena de tensão ali e de horror gráfico magníficas, cara, sensacionais. Mas o foco do filme não era essa, de ação e de tanto horror. Era mais uma intenção de chocar o telespectador, de mostrar o lado do Coringa, cara. E foi muito legal essa parte. Então, galera, a intenção do roteiro aí dos produtores era o quê? Humanizar ali aquela parte maligna do Coringa. Como humanizar? Não é deixar assim, tipo assim, você aceitar a criminalidade dele, aceitar a doença dele, aceitar o jeito psicótico. Não. Tipo, humanizar assim, deixar humano. Porque as primeiras formas ali que ele se tornou Coringa foram meio que fantasiosas, né? Ele caiu no tanque ali, já saiu louco, já saiu maligno, já saiu transformado. Não, esse filme aí tentou deixar ele como se fosse uma pessoa humana normal, galera, sem magia nenhuma. E isso é sensacional e espetacular, porque os produtores, os roteiristas conseguiram fazer isso 100%, sem um pingo de magia, galera. Então vocês podem ver que até na parte ali que ele meio que delira, é sensacional, cara, é legal, não tem muita fantasia. É tudo real, cara. E isso é de tirar o chapéu, não tem como. Can you please stop bothering my kid? Sorry. E meus amigos, para você ver o tamanho do sucesso desse filme aí, ele já arrecadou mais de 400 bilhões de dólares, galera. É um absurdo para um filme praticamente ali spin-off da DC. Por que spin-off? Ele não está adaptado ali ao Superman, ao Batman, à Mulher Maravilha, não. Ele está solo, galera. É o primeiro filme solo ali de um personagem icônico, mesmo que vilão. Por que eu falo isso, galera? A DC está lançando aí algumas HQs com formas mais adultas, cara, com umas formas violentas aí, como se fosse o Batman que ri, que é violento, o Coringa mais violento. O que isso significa, galera? Significa que são HQs para adultos, HQs ali para quem gosta bastante de violência. E pelo jeito, galera, com esse novo Coringa, que é um filme mais dark ali, com um gênero ali mais adulto, eu aposto que vai abrir uma porteira enorme para os filmes darks da DC. A Warner Bros. Vai ver esse novo Coringa aí como um divisor de águas, galera, porque não é um filme feito ali para pegar todos os públicos, é um filme direcionado para adultos, galera. E é isso que eu gosto, é isso que você gosta, é isso que todo mundo gosta, galera. Um filme que é específico para adultos. Ali você vai poder mostrar violência, conteúdo e tal, e cenas legais, cara. Não vai precisar ficar ali pensando muito em outras categorias e classificações indicativas, 12, 13 anos, não. Pode pôr o que ele quiser ali. Deu bafafá? Deu, mas é isso mesmo que eles queriam, galera. Eles queriam que você pensasse ali sobre a atual situação do Coringa. Então você pensou ali sobre isso. Eu aposto que até teve outros fatores que você pensar aí, até na sua própria vida, galera. Como você trata seus familiares, como você trata o serviço, como você trata a sociedade. Então, galera, é um filme inteligente. É um filme para quem é inteligente entender ele. Não é um filme fácil de entender ali, de adaptar para sua mente, esse tipo assim, não é um filme de quem da Marvel, só você chegar lá e assistir, é diversão. Empolgante. Não, galera, esse filme aí precisa de interpretação e de raciocínio. Isso mesmo, galera, você vai assistir esse filme aí e vai ficar pensando, cara, será que é isso, será que é aquilo? Várias teorias vão se concretizando na sua cabeça, vão se desfazendo e assim vai. A minha teoria não é igual à sua não é igual à minha, e isso que é legal, galera, porque faz você pensar sobre tudo, galera. Então, galera,
O Coringa, que todo mundo conhece, é um cara maligno, um cara doido ali que mata por prazer e pra dar risada. Então vamos ver os motivos que fez o culminar ali do Coringa. Vamos lá para os primeiros motivos, galera. Primeiro, galera, ele é extremamente sozinho, ele não tem amigos, não tem outros familiares ali fora a mãe dele. E além disso, dele só tem a mãe dele, galera. A mãe dele é doente, isso mesmo, a mãe dele tem problemas e ele tem que cuidar disso, cara. Mas então você pensa, né? Ah, deve ser fácil cuidar da mãe. Pra ele não, galera. Por quê? Ele trabalha numa pocilga, ganhando pouco, mora num lugar bem feio também, afastado de um bairro tipo pobre mesmo. Não é bem aceito pela sociedade, galera. O semblante dele ali é um semblante meio que triste, meio que desprezível. Então, galera, imagine só pra você que tá numa profissão ali de palhaço ali, tentar ser um comediante com aquele semblante dele, cara. É muito difícil. Outra coisa também que prejudica bastante a vida dele, galera, é o problema mental que ele tem. Por que problema mental? Ele não é feliz, galera. Pode ter ali uma síndrome ali de depressão, uma síndrome de ansiedade, eu não sei qual é. E fora isso daí, galera, ele tem um problema do riso, isso mesmo. Ele ri em situações que não pode, galera, tipo situações ali tristes, situações caóticas. Galera, eu conheço uma pessoa que tem esse problema aí, que em situações ali de crise, situações nervosas, ela começa a dar muita risada, ela não se controla, é um distúrbio. Não que ela seja feliz gostando da maldade ali ou da coisa que está acontecendo, não. Ela não consegue chorar, não consegue ficar calma, ela começa a dar risada de nervoso, cara. Então isso daí é muito triste também. E no filme dá pra ver várias situações ali que ele começa a dar risada e não podia. Isso daí acaba prejudicando a vida dele. Galera, se a vida dele já é prejudicada quando adulta com esse riso, imagine quando criança, que ele não passou. Então isso daí é um baita trauma para uma criança aí que tem esse problema, galera. Que ao invés de ficar nervosa ali, chorar, ficar quieta, não, dava muita risada, uma risada muito desconfortável. É uma risada que incomodava mesmo. Outro fator também que culminou muito aí para a criação ali da sua personalidade, galera, é o quê? Que ele queria ser um comediante de stand-up, galera, e ele não era muito engraçado, por incrível que pareça. Ele não tinha graça nenhuma, muito pelo contrário, ele era até triste. Você assistia ele, você sentia dó, pena dele, e isso daí afetou bastante ele. Outra coisa também que incomodava bastante ele, galera, mas muito mesmo, galera, ele não conseguia se relacionar com mulheres, galera. E hoje em dia a gente sabe, galera, que a gente tem que ter um parceiro de vida ali, uma parceira de vida, pra quê? A gente conversar. Os pais e as mães, galera, não vai estar do nosso lado pra sempre, então a gente precisa de uma outra pessoa ali pra gente contar a nossa intimidade, pra gente descarregar algumas frustrações, as nossas alegrias, a gente divide com ela, e ele não conseguia isso. Então isso é um fator importante também, galera, porque às vezes a mulher é que dá um norte pra você, fala, faça isso, faça aquilo, você esqueceu disso, você esqueceu daquilo. Então é muito importante. Infelizmente ele não conseguiu achar nenhuma mulher, galera. Galera, uma coisa também que prejudicava muito ele, na mente dele, cara, ele tinha uma fantasia de um jeito, cara, tipo assim, que nem no talk show lá. Ele via aquele personagem lá chamando ele pra ir no palco, ele fazendo sucesso, fazendo todo mundo dar risada. Depois, na mente dele, cara, não, era totalmente ao contrário, cara, era um fracasso, era uma tristeza. E isso foi sendo um choque pra mente dele, cara, porque foi caindo a ficha dele. E de repente, galera, vocês não vão acreditar, cara, a assistência social que ele tinha ali, da sua psicóloga, da sua psiquiatra, e os remédios, galera, são cortados. Então, tudo que fazia ele não ser o Coringa, acaba. Então ele acaba se tornando o Coringa ali, não até por ele querer ser como ele quer ser, mas uma parte, galera, do remédio ali, da conversa que ele tinha, se acaba, porque ele percebe que ele não é nada, galera. A gente, infelizmente, tem que saber que a gente não é nada para um monte de gente. Pro Estado, pro sistema, a gente não é nada, a gente é número, galera. Muito pelo contrário, a gente é um mecanismo de dar dinheiro para eles. Mas só que ele era um pouco amoroso, galera. Então ele, infelizmente, não tendo ninguém ali, ele acabou ali trazendo suas frustrações ali com uma personalidade maligna. Galera, até certo ponto do filme você sente empatia ali para o Arthur Fleck, que é o Coringa. Você fala assim, nossa, cara, que situação foda. Eu acho que até eu faria isso nessas situações aí. Mas lembrando, galera, nenhuma violência é justificável, galera. Cada atitude ali que você toma é culpa extremamente, exclusivamente sua. Não adianta você culpar o sistema, culpar o pai, culpar a mãe, culpar não sei quem, pelas maldades que você faz, galera. Isso daí faz com a cabeça dele mesmo ou a sua cabeça. Se você se identificou com o Coringa ali, depois você começou a fazer aquelas maldades todas ali, você com certeza deve ter algum problema. E eu recomendo que você procure tratamento, cara, urgente, cara. Vá no psicólogo, vá no psiquiatra aí, porque não é normal, galera. Até certo ponto a gente tem empatia para o personagem. Depois que os crimes começam a ocorrer, você já corta esse laço, cara, porque é uma coisa ali absurda, cara. Não tem cabimento aquilo lá, não tem como. O lugar do Coringa é em 3 lugares só, galera. Vamos entendendo isso, é só em 3 lugares que ele tem que estar. Na prisão ali perpétua, ele tem que ter uma prisão perpétua, ou eles têm que estar presos ali no manicômio, louco para sempre também, como são contados em diversos HQs, jogos e filmes, executado com injeção letal, cadeira elétrica e tal, porque pessoas assim não tem mais salvação, infelizmente, galera, dá dó demais, cara, nossa. Não foi culpa dele, cara, ele é louco daquele jeito lá por causa que bateram na cabeça dele, dá risada e tal, e alguns outros fatores foram construindo a personalidade daquele. É por isso que agora, galera, eu vou tocar nos assuntos mais importantes de toda a vida de todo ser humano. Galera,
Nem a Nerd, nem o Super 8, nem o Meleto, nem Pipocando, ninguém falou isso que eu vou falar, galera. Eu vou ser o primeiro a falar isso. Ou talvez, galera, o fator principal ali dele se tornar o Coringa, a personalidade dele maligna, galera, foi o que? A falta de uma família normal. Eu sei que esse tema é muito polêmico, mas é o que eu entendi e é o que eu acho que eles quiseram passar também, galera. Fora todas as maldades que ele passou, todas as atrocidades, todas as situações ali de azar, ali, de desgraça que ele passou, galera, eu acho que a principal ali, o fator decisivo para esse maligno é o que? De não ter uma família boa, cara. Por quê? Mas ele tinha mãe e tal. Vamos lembrando, galera, que a mãe dele o adotou. Isso mesmo, ele é adotado. E a mãe dele tem problemas mentais, galera. E o pai dele batia muito nele e a mãe dele não falava nada, cara. A mãe dele pensava que ele era feliz, mas não, ele era muito infeliz ali, traumatizado, cara. Então, aí que a gente vê o peso de uma família. E é por isso que eu falo, galera, a família é tudo. Pai e mãe tem que zelar pela educação, estudo, tudo da criança, cara. Depois que teve esse tratamento do padrasto, da madrasta e da adoção, foi foda, foi o fator culminante ali para se tornar maligno, galera. Galera, o filme foi planejado e feito para você sentir ali um pouco de empatia pela história do Coringa. Até certo ponto você vai sentir empatia por ele, você vai falar, puta cara, nada certo para esse cara, eu acho que até eu faria isso. Mas não, galera, nenhuma violência é justificada, nenhuma, galera. Inclusive, até os piores assassinos, os piores pessoas que existem, galera, tem que ter o julgamento certo, galera. Não adianta você fazer justiça pelas próprias mãos ali, porque você acaba se tornando uma pessoa má também. E outra coisa também, que é muito foda, galera, é que a mãe dele, além de ser doente, era maluca mesmo. E ele, galera, sofreu muito abuso ali do seu padrasto na infância. É até citado no filme isso daí, mas pouca gente fala, galera, que ele tem um problema do riso por causa que ele apanhou quando era criança, cara, bateu muito forte na cabeça dele. Então, ele ficou maluco lá dando risada que prejudicou tanto a vida dele através de um erro da mãe dele, porque a mãe dele ficava quieta quando via ele apanhando, quando ele era torturado. Ela ficava quieta, inclusive ela chegou a ser até presa por causa disso. E depois, galera, ele descobre isso, cara, ele fica louco, ele fica doido, cara, porque caiu o mundo dele, cara. Ele descobriu que a mãe dele até mentiu que o Thomas Wayne, o pai do Bruce Wayne, era pai dele, cara. Então imagine só a cabeça dele, cara. Ele falou assim, nossa, cara, eu sou irmão do Bruce Wayne, eu sou irmão ali, sou filho do Thomas Jane, cara, sou rico, sou bilionário, sou trilionário. E ele vivendo naquela miséria, cara. E a mãe dele vivia escrevendo cartas ali para o Thomas Wayne, pra quê, galera? Pra pedir ajuda. E ele viu essa carta e ele ficou em choque, cara. Mas depois que ele correu ali no asilo Arkham, ali no hospital Arkham, ele acabou descobrindo, galera, que era tudo mentira, loucura da mãe dele. E depois acaba que ele, na mãe dele, cara. A partir desse momento, ele se foi um pequeno spoiler, mas não vai prejudicar a suspense do filme, não. A partir desse momento, galera, fica doido, cara, fica doido. E ele acaba se transformando de vez no Coringa. Fora que já teve outros crimes que ele cometeu aí e começou a ver que ele ficava feliz com essas certas atitudes que ele tomava. Por quê, galera? Ele queria ter sucesso nos palcos como comediante, ele não tinha. E através do crime, galera, ele conseguiu ficar famoso, ele teve a atenção que ele merecia. Então, logo no final do filme, galera, que a gente já vê uma atitude assim mais imponente dele, uma atitude assim mais confortável e até com mais firmeza, a gente vê ele entrando no palco ali com uma verdadeira forma do Coringa, que ele vai no talk show lá do Robert De Niro e faz aquela lambança toda lá, depois de lá ele é aclamado como Coringa e pronto, acabou. Ali foi a construção final do personagem, galera. Esse filme, galera, não tem como falar mal, cara. Tudo é legal nele, que nem eu falei. Só não gostou quem foi esperando muita ação, quem foi esperando um Coringa já conhecido, um Coringa já decisivo. Não, galera, essa é a construção do personagem, a gente tem que entender os motivos dele. E foi bem adaptado ali para as eras modernas, cara. Eu não tenho, só tenho que tirar o chapéu que eu nem tenho para esse filme, porque é sensacional. Então, galera, essa é a minha ideia sobre o filme ali. Essa é a minha ideia de que você tem que assistir um filme esperando que você assistir. Tipo assim, eu vou assistir o Coringa, eu sabia que já era uma história de origem de personagem ali, de drama. Eu fui esperando isso, não fui esperando ação, já não fui esperando explosão, não. Eu fui esperando história, galera. E essa história foi bem legal, porque a direção, a atuação e a fotografia foram espetaculares, galera. O cenário escuro ali, dando uma cena triste, uma impressão triste. As cenas ali feitas com muita tensão mesmo, para você ficar apreensivo, você ficar esperando coisa ruim mesmo sair, e conseguiram fazer isso, galera. Esse com certeza é um filme divisor de águas ali. Eu aposto que a Warner agora vai tentar trazer mais filmes assim. Eu espero que eles adaptem o Batman mais 16 ali para fazer um filme junto com esse novo Coringa, que não deixe ali um filme 13, 12 anos de classificação, não, deixe mais 16. Infelizmente, galera, a gente sabe que tem criança que vai assistir filme mais 16 aí com os pais. Eu já vi nego levando o filho aí pra assistir filme de terror, hein? Eu não recomendo. Galera, tenha noção, né, meu? Não vai levar criança pra assistir filme de adulto, velho. Vocês são burros. Se não tem com quem deixar, paga uma babá. Pronto, até rimou. Então é isso aí, galera. Essa foi a minha opinião sobre o Coringa aí.
É a minha opinião. Eu quero que você dê a sua se você assistiu o filme. Se você não assistiu também, vá assistir, galera. Tá no cinema de Porto Feliz, não perca essa chance, é baratinho, cara. Dá preguiça? Dá, eu tenho preguiça de ir. Mas eu não penso, galera. Eu só troco de roupa, tomo banho. Primeiro eu tomo banho, depois troco de roupa, depois eu vou, galera. Na hora que eu tô lá, beleza, firmeza, da hora pra caramba. E outra, galera, de segunda a quarta é meia, baratinho. Vá lá assistir, galera. Aproveite que tá na cidade aqui de Porto Feliz. Você não pode perder essa chance, hein? Então é isso aí, galera. Eu vou finalizando o vídeo aí. Eu acho que já tá cumprido pra caramba esse vídeo. E outra coisa, galera, eu vou falar sobre a decepção total que foi o filme aí, El Caminho, que é uma continuação direta do Breaking Bad, galera. Como sempre, a Netflix conseguiu arrebentar um baita de um seriado, galera. Pelo amor de Deus, mano. Então é isso aí, meus amigos. Eu agradeço pela companhia, eu agradeço por assistir até o final desse vídeo aqui. Curta, comente e compartilhe. E até a próxima.